Hebreus capítulo 10, verso 35, vamos ler até o verso 39. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais da perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haveres feito a vontade de Deus. Pois aquele que vem virá dentro em breve, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus amado, louvado seja o teu nome. Obrigado por mais um aniversário dessa igreja. Obrigado pela bênção que essa igreja tem sido na vida dos seus membros, na vida dessa comunidade. Obrigado por todos aqueles que já foram salvos através da pregação que é feita nessa igreja, pelos membros dessa igreja, pela liderança dessa igreja. Te agradecemos também pela vida de Eliano, teu filho, que tem se dedicado a pastorear essa igreja junto com outros irmãos que fazem parte da liderança, por todos que trabalham aqui, por todos que oram, por todos que contribuem financeiramente nesta igreja. Te pedimos nesta noite que o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez e nos ajude a ouvir a tua voz por meio da pregação da tua palavra, que a tua palavra alcance o coração dos teus filhos, dos que estão presentes aqui, dos que estão vendo pela internet, dos que verão depois, e que esta igreja continue sendo uma bênção pelas próximas décadas, enquanto ela existir aqui, Pai. Desse lugar também saiam missionários para plantar outras igrejas semelhantes a essa, bíblicas, fiéis à palavra, fiéis ao Evangelho, fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o nosso tema é o retorno do rei. E eu quero destacar 3 questões sobre esse retorno do rei. Obrigado, irmão. Quem é esse rei, em primeiro lugar? O que ele fez pelos seus súditos e como será o seu retorno, como será a sua vinda. Então nós, de certa maneira, vamos dar uma passeada ao longo da carta aos Hebreus para tentar responder essas 3 perguntas. Nós não vamos nos deter apenas esses versículos. O nome de Jesus aparece mais de 1000 vezes no Novo Testamento, mas nessa carta aparece apenas 15 vezes. Mas ele não é chamado apenas pelo seu nome, Jesus ou Jesus Cristo. Esse rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, é chamado também por alguns títulos, por esse escritor que nós não sabemos quem foi, mas que certamente, na minha opinião, não foi Paulo, tá? Muitos acreditam que Paulo foi quem escreveu essa carta. Eu não acredito, por uma simples razão. Entre tantas razões, eu vou dar uma razão para vocês. Não faz o menor sentido Paulo escrever 13 cartas com a mesma estrutura, do mesmo jeito, escrever uma 14ª carta que não tem nenhuma característica das cartas que ele escreveu, nem em estrutura, nem em teologia. Então a gente não sabe quem de fato escreveu Hebreus, mas a gente sabe que Hebreus também foi inspirado pelo Espírito de Deus. E isso é o que mais importa. Então esse rei, quem ele é? Eu destaquei algumas características que a carta fala sobre esse rei. Esse rei que nós adoramos e que estamos esperando seu retorno é o Filho de Deus. No capítulo 1, versículo 2, já é dito que ele é o Filho de Deus. Ele não é qualquer rei humano, mas ele é o descendente de Davi, que foi esperado por quase 1000 anos e chegou a esse mundo
encarnou, nasceu de uma virgem que foi escolhida por Deus, no tempo certo, na plenitude dos tempos, conforme Paulo escreveu na carta aos Gálatas. O Filho de Deus. Ele não é à toa que o primeiro versículo do Novo Testamento fala sobre ele. Diz que aquele é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1, verso 1. Esse rei também é chamado, na carta aos Hebreus, de herdeiro de todas as coisas. Capítulo 1, verso 2. Ele não somente é o Filho de Deus, e assim como Filho, ele herda todas as coisas absolutamente, tudo que há no universo, todos os planetas que fazem parte do sistema solar, aqueles que ainda serão descobertos pela NASA daqui a alguns anos, 10 ou 50 anos, que os nossos filhos e os nossos netos é que tomarão conhecimento sobre isso, também são herança desse rei. Esse rei também é descrito, veja, como o criador de todas as coisas. Ele é o criador de todo o universo. Em 6 dias, junto com seu Pai, junto com o Espírito Santo, ele criou tudo. Tudo nós entendemos ali na criação de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 é uma referência à criação de todo o universo. Nós conhecemos apenas esse planeta, e eu particularmente creio que só existe vida nesse planeta, mas Jesus é o Criador de todo o universo. O Sol, essa estrela pequena, comparada com outras estrelas já descobertas pelos cientistas, que emana a cada segundo a força de 200.000 bombas atômicas. Essa estrela que fica muito distante do nosso planeta, e que se ficasse um pouquinho mais distante, não haveria vida no nosso planeta. E se ficasse um pouquinho mais próxima também não haveria vida. Ele criou o universo de uma maneira que só ele poderia fazer. Só ele tem poder para fazer isso. E aí vem alguns filhos do diabo, inspirados por Satanás, movidos por ele, para tentar negar a doutrina da criação. Ele diz: não, Deus não criou todas as coisas, Deus não criou macho e fêmea, Deus não criou Adão e Eva. Não, isso é mito, isso é linguagem mitológica. Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, ali Moisés escreveu, se é que foi Moisés que escreveu mesmo, ele descreveu aquilo de maneira mitológica. Na verdade, um ser unicelular, tal como uma ameba, alguém que tem uma célula só, um dia cansou de ter uma célula só e disse: sabe uma coisa, eu vou me dividir, eu vou criar outra célula. E as outras células tiveram a mesma ideia, e aí foram se multiplicando e foram evoluindo até chegar no ser humano. E cada um de nós tem aproximadamente 30 trilhões de células. É muita célula, né? Para elas terem decidido sozinhas como se multiplicar, por que se multiplicar, e elas terem decidido: eu vou fazer os olhos, porque é necessário que tenha olhos. Mas quantos olhos nós vamos fazer? Vamos fazer 2. Não, esse grupo aqui, quem está comigo para fazer os braços? Vem para esse lado. Quem está para fazer o braço esquerdo, vem para esse lado. Vamos fazer os pés, vamos fazer os órgãos internos, vamos fazer o coração, um músculo complexo. Mas ele não pode parar de bater nunca. Se ele parar de bater, vai dar problema. E aí nós vamos associar tudo isso aos pulmões. Serão 2. E aí eles têm que encolher e se expandir. E
vai entrar oxigênio no corpo, a gente vai fazer com que saia gás carbônico e vai dar tudo certo. É por isso que Norman Geisler, um estudioso lá dos Estados Unidos, escreveu um livro combatendo esse tipo de coisa, e o título do livro, pelo menos em português, não sei se é o título original, é o seguinte: não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu também não tenho, irmãos. Tem que ter muito mais fé para acreditar nisso do que para acreditar no Rei que criou todo o universo. Um Deus todo-poderoso, todo sábio, que faz tudo com um propósito, criou todas as coisas. Ele criou você também. Nenhum dos que estão aqui, nenhum ser humano sequer que já existiu, é fruto do acaso. Nenhum ser humano que já existiu, que já nasceu, é fruto apenas de uma relação sexual não planejada, ou de uma gravidez não planejada. Os homens podem até pensar assim, mas Deus te criou com um propósito, e nada foge dos propósitos de Deus. Esse é o nosso Rei, o Criador do universo. Hebreus 1 ainda diz que Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele ilumina todas as coisas e Ele resplandece. Ele mostra a glória de Deus Pai. Ele também é Deus. Deus existe eternamente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus. Existe um só Deus. É a definição da doutrina da Trindade que Wayne Grudem, um dos grandes teólogos do nosso tempo, elaborou. Mas Jesus, como Filho de Deus, é o resplendor da glória do Pai, diz Hebreus 1:3. Hebreus 1:3 também diz que Ele é a representação exata do ser de Deus. Se tem alguém que é igualzinho a Deus Pai, é Deus Filho. A ideia aqui é como aquela prensa que faz as moedas na casa da moeda. Aí você pega uma moeda, ela é igualzinha à outra. No máximo, tem as moedas comemorativas, né, que são diferenciadas, e as moedas que estão novinhas, brilhando, e aquelas que estão sujas. Mas a impressão é a mesma. Essa é a ideia. Os atributos que Deus Pai tem, Deus Filho, Jesus Cristo, o nosso Rei, também tem. Deus Pai é onipresente, Jesus também. Deus Pai é onipotente, tem poder para tudo, Jesus também. Deus Pai sabe de tudo, é onisciente, Deus Filho também. Ele caminhou sobre as águas, mostrando sua onipotência. Ele sabia o que os discípulos e o que os incrédulos pensavam a respeito dele mesmo, mostrando a sua onisciência. E ele até disse em Mateus 18:20: mesmo estando encarnado, mesmo estando aqui nessa terra, quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Estou, não estarei, estou, verbo no tempo presente. Mesmo quando Jesus estava encarnado aqui na terra, nos 33 anos que passou aqui encarnado, ele continuava sendo onipresente. Isto é, ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo, não com seu corpo humano, mas como um participante da Trindade. Ele é a representação exata do ser de Deus. Hebreus 1:3 também diz que o nosso Rei é o sustentador de todas as coisas. Ele não apenas criou todas as coisas, deu cordas no universo e deixou para lá, como os deístas dizem. Não. Pela sua providência, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E essa sustentação de Jesus em relação ao universo é micro e é macro. Ele sustenta cada um de nós. Salmo 73, Salmo de Asaf diz que Deus o pegou na sua mão e o guiou, o sustentou.
Ele também pega na nossa mão e nos sustenta. Não é a gente que segura na mão de Deus e vai, não. É Ele que segura na nossa mão e nos leva. Essa sustentação do nosso Rei também é macro. Ele sustenta tudo. A gente sabe que amanhã, por volta das 5, 5h30, 5h45, o sol vai raiar. Quando Ele quiser, vai chover. A terra não vai parar de girar. A terra vai dar uma volta em torno dela mesma. Isso vai levar 24 horas. E a terra vai dar uma volta em torno do sol completa. Isso vai levar 365 dias e 6 horas. E aí, para a nossa organização, a gente joga 6 horas para longe. E a cada 4 anos a gente coloca um 29 de fevereiro, que é o ano bissesto. Jesus é quem sustenta todas essas coisas. Esse mesmo Jesus abriu o mar vermelho para o povo hebreu passar. Esse mesmo Jesus transformou água em vinho, sem nem tocar na água. Andou sobre as águas, multiplicou pães e multiplicou peixes, e multiplica ainda hoje a nossa casa. Ele faz render a nossa feira. Ele manda os suprimentos que a gente precisa para pagar as nossas contas. Ele cura aqueles que estão doentes. Ele levanta aqueles que estão abatidos. Ele é o nosso sustentador. Ele é o sustentador de todas as coisas. Quem é o nosso Rei? Hebreus 1:8 diz que Ele tem um trono que subsiste pelos séculos dos séculos. Em Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5 também, nós vemos que há apenas um trono no céu para Deus. Não há 2 tronos para Deus, um para Deus Pai e um para Deus Filho. Esse trono refere-se a Deus Pai, mas refere-se a Deus Filho também. E o trono dele, ou seja, o seu reinado, trono tem relação com o reinado, existe pelos séculos dos séculos. Aqui é uma palavra difícil de traduzir, porque não é século exatamente que o Novo Testamento usa, é a palavra era. Seu trono subsiste pelas eras das eras, os aiones. É mais que séculos. A gente canta, não sei se vocês cantam aquela música aqui, Teu reino é sempre eterno, confirmado em misericórdia, né? Eu acho que não sei se é traduzida essa música, ou se ela foi composta originalmente em português. Eu acho que é uma tradução, se não me falha a memória. Talvez a palavra correta ali não seja sempre eterno, parece uma redundância, né? Mas existe uma palavra que fala da eternidade de Deus. Nós fomos criados, mas não teremos fim. Os salvos vão para o céu, os perdidos irão para o inferno. Nós somos eternos. Deus não teve princípio e nem terá fim. Há uma palavrinha que descreve isso. Ele é sempiterno. É uma palavra só. Talvez eu acho que essa é a melhor palavra para essa música. Teu reino é sempiterno. É assim que Deus é. E o trono dele subsiste pelas eras das eras, pelos séculos dos séculos. Esse rei foi ungido com o óleo da alegria de Deus, e ele pode dar alegria àqueles que estão em depressão. Depressão não é tristeza, depressão é uma doença, eu sei disso. Mas ele pode dar alegria àqueles que estão sem alegria, aqueles que perderam entes queridos. Essa semana morreu nossa querida irmã Karine, da primeira igreja ali. Ela foi minha aluna no seminário, a primeira cirurgia que ela fez na cabeça ali no Hospital Metropolitano. Eu fui visitá-la, ela me reconheceu, nós conversamos um pouco, fui vendo a melhora dela, mas não sabia que a situação dela estava tão triste. Domingo passado, a igreja de Nazaré, a igreja que eu faço parte, perdeu 2 pastores no país, um pastor em Pernambuco e um pastor em São Paulo. Eu cheguei a conversar pelo WhatsApp com os 2, não conhecia pessoalmente nenhum dos 2. Ontem perdemos mais um pastor, de Pernambuco também, de Recife também. Com esse eu vi pessoalmente uma vez só, também não deu para conversar com ele. E alguns amigos meus disseram: eu devo me preocupar agora que você é pastor? Se não, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, né?
mas a família fica triste, os amigos ficam tristes, a igreja, pelo menos a maior parte, fica triste. O nosso rei pode dar alegria a quem ele quiser. O nosso rei também é imutável e eterno. Hebreus 1,12 diz: mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. É a mesma coisa que Moisés escreveu no Salmo 90, verso 2, sobre Deus Pai: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Hebreus 13,8, muito citado pelos crentes: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em último lugar, quem é o nosso rei? Ele é o sumo sacerdote do seu povo para sempre. Havia os sacerdotes em Israel e havia o sumo sacerdote, que era um cargo vitalício. E no dia da expiação, o dia do Yom Kippur, como eles falam em hebraico, era o dia em que o sumo sacerdote, o principal sacerdote, entrava no tabernáculo e depois no templo, e ele levava o cordeiro para o sacrifício, sacrificava diante da arca da aliança, no propiciatório, que é a tampa da arca, e ali na tampa da arca, de madeira, revestida de ouro, tinha 2 querubins, um de frente para o outro, cobrindo o rosto assim, com as asas, assim, tocando as pontas das asas um do outro e olhando para baixo, para a tampa da arca. E aí o sumo sacerdote matava ali o cordeiro e derramava o seu sangue, aspergia o sangue na tampa da arca, no propiciatório. Entre tantas funções que o sumo sacerdote tinha. E aqui tem uma simbologia tremenda. Significava que os querubins, que são anjos ligados à santidade de Deus, simbolicamente falando, ficariam o ano inteiro olhando para o sangue do cordeiro, para a pureza do sangue do cordeiro, que representa o nosso rei. O nosso rei é o sumo sacerdote e é o cordeiro ao mesmo tempo. O sangue dele foi vertido na cruz, e por meio dele nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. E Hebreus 7,26, que é um dos meus versículos preferidos, sobretudo no final do versículo, diz o seguinte: porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. O nosso rei não tem pecados. E essa frase final, que é maravilhosa: tendo se tornado mais sublime que o céu. Hebreus 7,26. Esse é o nosso rei. Ele é mais sublime que o céu. Ele é melhor do que o céu. Nós já temos o céu por herança. O nosso rei já nos garantiu isso pela fé nele. O que a gente deve buscar continuamente é comunhão com o nosso rei. Jesus é melhor do que o céu. O céu só é bom por causa de Cristo, mas ele é melhor do que o céu. Quem é o nosso rei? Ele é esse e muito mais. Mas em segundo lugar, o que o nosso rei fez pelos seus súditos? Tem muitas coisas que ele ainda faz, mas por conta do tempo, vou falar apenas de algumas coisas que ele já fez pelos seus súditos, por nós. Tudo com base em Hebreus. Primeiro, ele fez a purificação dos nossos pecados. Hebreus 1,3 diz isso. Ele purificou os nossos pecados, ele nos limpou dos nossos pecados. Nós éramos pecadores, mas ele nos purificou. Segundo lugar, ele ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados, como diz Hebreus 7,27, como o sumo sacerdote, e que não precisasse oferecer sacrifício a cada dia, sumo sacerdote, como os sumos sacerdotes primeiramente,
por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Era assim antigamente. Pois quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. Infelizmente, os católicos romanos acreditam que cada vez que celebram uma missa, estão oferecendo de novo o sacrifício de Cristo, ou Cristo está sendo sacrificado de novo. Não precisa, e nem pode. Jesus entregou a si mesmo. Que rei faria isso e dar a sua vida pelos seus súditos? Nós temos ainda algumas monarquias funcionando no mundo, né? A mais famosa é a do Reino Unido, com a longeva Rainha Elizabeth II, né? Até no hino, né, Inglaterra, de Deus salve a rainha. Tem dado certo, tem funcionado para ela. Mas o nosso rei ofereceu a si mesmo pelos seus súditos. Os reis humanos impõem respeito. Nos tempos bíblicos, ninguém podia entrar na presença do rei sem ser convidado. Tem um hino aí que diz que a gente vai entrar pulando e dançando na presença do rei. Faz isso no tempo do Antigo Testamento para ver o que acontece. A rainha Esther, uma das esposas do rei, a queridinha dele, jejuou e orou e pôs o povo judeu para fazer o mesmo. Para, depois de um mês, que ela já não era chamada à presença do rei, ousar apresentar-se diante do rei sem ser convidada, com medo de morrer. E aí o rei, com um cetro, um bastão, estendeu, poupando-lhe a vida. Se ele não faz isso, a rainha Esther já era. Não dava para entrar pulando e dançando na presença do rei, não. Não recomendo. Não recomendo. Aliás, até aí na Inglaterra, ninguém pode andar na frente dela, né? Ela perdeu seu esposo agora, mas liturgicamente falando, o duque, o seu marido, tem que andar atrás dela. Ela é a maior autoridade na Inglaterra. Inclusive, ela nem precisa de carteira de habilitação para dirigir, e tem um monte de regalias. Claro que ela não vai sair dirigindo, né? Mas não precisa. Mas o nosso rei ofereceu e se entregou a si mesmo por nós. Em terceiro lugar, o que ele fez pelos seus súditos? Ele foi tentado para socorrer aqueles que também são tentados. Jesus já sabia, desde a eternidade passada, o que é que alguém que está sendo tentado passa, mas ele encarnou, ele veio viver como um de nós, passou por calor, frio, sede, fome, foi humilhado, foi crucificado injustamente, apanhou e apanhou muito, chorou, não só uma vez, trabalhou muito. Todo judeu dos 13, a partir dos 13 anos, atendia a profissão com o pai, e com Jesus não foi diferente. Ele trabalhou na carpintaria dos 13 aos 30 anos, na carpintaria daquela época, sem máquinas nenhuma. Imagino que Jesus não devia ser nenhum magricelo, devia ser um homem forte. Aos 30 anos, ele sai para uma nova profissão, uma segunda carreira. Tem muita gente por aí dizendo que estou redescobrindo a minha profissão aos 60, aos 50 e tantos. Esse povo pensa que está redescobrindo a roda, né? Está reinventando a pólvora. Jesus começou a sua segunda carreira, digamos assim, aos 30. Ele foi ser um pregador itinerante, um professor itinerante, que não cobrava. Ele foi sustentado por mulheres que não eram bem vistas na sociedade de sua época. Lucas capítulo 8, verso 1 ao 4 diz que mulheres ricas sustentavam financeiramente o ministério de Jesus. Esse é o nosso rei. Ele veio e passou por tudo quanto é tentação. Ele não foi tentado apenas no começo do seu ministério, como relatam Mateus e Lucas de maneira mais extensa, e Marcos faz um pequeno relato no capítulo 1 do seu Evangelho. Não. Hebreus diz o seguinte: portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça,
para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus 4,16. Ele foi tentado e ele pode nos ajudar. Quem é esse rei? O que ele fez pelos seus súditos? E em terceiro e último lugar, como será o seu retorno? Ele virá brevemente. Eu quero destacar 3 questões sobre o seu retorno. A primeira delas é que, até que o rei volte, ele espera que aprendamos mais sobre ele. O quanto você sabe sobre Jesus? Nós aprendemos sobre Cristo, aprendemos sobre Deus, lendo as Escrituras, meditando dia e noite nas Escrituras, mas também desfrutando de comunhão com Ele, orando, passando por provas e vencendo, como cantava nosso querido irmão Lázaro, né? Que o Senhor levou, passando pela prova e dando glória a Deus. Às vezes a gente reclama também, mas aí a gente deve pedir perdão. De modo que em Hebreus 5,12, o autor diz o seguinte: de fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Que vergonha para aquela igreja que recebeu originalmente essa carta. Provavelmente foi para um conjunto de igrejas formadas majoritariamente por judeus, né? Por hebreus, é o nome da carta. As pessoas, alguns daqueles crentes, já eram crentes velhos, como a gente costuma dizer, mas pelo tempo que eles tinham de fé cristã, eles já deviam ser mestres. Eles deveriam ter aprendido o suficiente para discipular os novos convertidos. Em que caminho você está no discipulado cristão? Até que o rei volte, ele quer que você se torne um mestre na palavra de Deus e que você possa instruir outros, para que essa repreensão de Hebreus 5,12 não caiba para você. A segunda questão sobre como será o seu retorno é a seguinte: quando o rei voltar, recompensará cada um dos seus súditos que trabalhou para ele. E a gente vê uma promessa sobre isso em Hebreus 6,10, onde diz: porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostrastes para com o seu nome, pois servistes aos santos e ainda os servis. Os santos são os cristãos. Será que temos trabalhado com o nosso Deus? Como é que a gente trabalha para Deus? Não é só no culto, não é só nas atividades da igreja, mas é servindo aos santos, aos crentes em qualquer lugar, e também fazendo tudo que a gente fizer para a glória de Deus. Como assim tudo? Paulo deu uma dica em 1 Coríntios 10:31, falando das coisas mais corriqueiras da vida. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, enquanto a gente se diverte, enquanto a gente descansa, enquanto a gente vem para a igreja, enquanto a gente trabalha, estuda, conversa com nossos amigos, toma um belo café, enquanto a gente faz qualquer outra coisa, lava a louça, tira o lixo, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Mas há uma recompensa para quando a gente faz essas coisas para os outros, sobretudo para os outros cristãos. Deus não é injusto e Ele não se esquecerá do seu trabalho. Você que tem servido aqui nessa igreja desde 2010 e desde que ela foi organizada há 3 anos, você terá a sua recompensa. Às vezes a liderança não vê, mas Deus não deixa de ver.
Deus não esquece, Deus dará a sua recompensa. A terceira e última questão sobre como será o retorno do nosso rei é a seguinte: quando o rei voltar, ele espera nos encontrar perseverando no serviço a ele. E a gente vê isso de modo mais destacado no texto que nós lemos inicialmente, Hebreus 10, do verso 37 ao verso 39, que diz o seguinte: pois aquele que vem virá dentro em breve, e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Alguns crentes que receberam essa carta originalmente já haviam recuado, e com esse recuo na fé cristã já haviam perdido a vida eterna. A gente vê isso no mesmo capítulo 10, versos 24 e 25. O autor diz: pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Ou seja, cada um de nós deve pensar em como ajudar aquele que está mais desamparado, mais frio na fé. Vamos lá, irmão, você é importante, sentir sua falta. O louvor não é o mesmo sem você lá tocando ou cantando. Sentir sua falta, o lugar onde você costuma sentar ficou vazio. Qual é o seu problema? Está doente? Vamos orar para que Deus cure. Ah, não, eu estou triste com a igreja e tal. Estou triste. Às vezes tem gente que se entristece com Deus. Isso me faz lembrar Policarpo, o discípulo do apóstolo João. Foi chamado de pai da igreja carinhosamente e foi martirizado aos 86 anos. Deram-lhe a chance de negar a Cristo. Você renega a sua fé, nega esse Cristo que você crê. E ele disse: durante 86 anos tenho servido o meu Senhor Jesus, e Ele nunca me fez mal algum, porque eu iria negá-lo. Policarpo era como o autor da carta aos Hebreus, que não era daqueles que recuavam, mas daqueles que seguem para a preservação da vida. E aqui em Hebreus 10, 25, o autor lamenta, dizendo: não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns. Alguns já estavam deixando de se reunir, de congregar. Mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Não é um dia qualquer, é o dia, um artigo definido, é o dia do retorno do rei. Até que o nosso rei retorne, até que ele volte para nos buscar, ou até que ele nos chame por meio da morte. Ele espera que estejamos servindo a ele e ao seu povo. Esse é o nosso rei, foi isso que ele fez pelos seus súditos, e essas são algumas das principais questões relacionadas com o seu retorno. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus conceda muitos anos a essa igreja, que esse templo não caiba as pessoas que estarão aqui no aniversário do ano que vem, que vocês consigam ampliar o terreno, ampliar o templo, e que muitas pessoas mais sejam salvas por meio da pregação que surgir desse culto e da vida de vocês, na vizinhança, no trabalho, como diz João Kleber em uma das suas músicas, na escola, na padaria, no posto, na rodovia, na congregação, em todos os lugares que vocês estiverem. Que Deus abençoe essa igreja e que estejamos todos prontos para o retorno do Rei. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Rei, Senhor Jesus Cristo, Tu és o nosso Rei.
Te louvamos por essa igreja, pelo aniversário dessa igreja. Te louvamos pelo estímulo que o Senhor nos dá por meio da Tua palavra. Por tudo que houve aqui hoje, por tudo que haverá amanhã em comemoração a mais um aniversário dessa igreja. Mesmo no meio de uma dificuldade tremenda a nível mundial, o Senhor tem sustentado o Teu povo, o Senhor tem sustentado essa igreja. Abençoa, Deus, com muitas bênçãos, com paz, saúde e prosperidade, Eliano e sua família. Abençoa a vida da liderança dessa igreja, cada membro, cada adulto e cada criança que faz parte dessa igreja. Aqueles que estão afastados, aqueles que estão frios na fé, que estão deixando de congregar, toca nos seus corações nesse momento, Pai. Toca neles, reanima-os, reaviva-os pelo Teu Espírito, inquieta-os essa noite, dá-lhes sonho, para que eles queiram retornar à comunhão dos santos o mais rápido possível, antes que o Rei venha buscar a sua igreja. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.